Olá, boa noite. Estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast, Medium Night. o podcast que traz assuntos diversos de espiritualidade, magia, ocultismo, tudo que a gente ama, paranormalidade. Paranormalidade, trazemos pessoas muito especiais aqui, que são verdadeiras, né, que trazem muito conhecimento para a gente. E hoje a gente tem um convidado brilhante aqui também, um amigão nosso. E uma pessoa que nunca esteve aqui com a gente. Não, é verdade, que ele foi lá no seu programa, no Bom Astral, né? Foi no Mas Bom aqui Astral. ele nunca veio, viu? Brilhou no Mistérios Paranormais. Brilhou. Quem não viu, vai lá no YouTube, Mistérios Paranormais TV. Tá no YouTube. E se inscreva, assista, tá incrível, né? Ele é fabuloso, né? Ele tem uma paranormalidade excelente, também é estudioso de oráculos, médium. Nós estamos aqui com ele, Fábio Ricardo Médium. Bem-vindo, Fábio. Bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, boa noite a todos, boa noite a vocês boa noite. E obrigado por esse convite. Estamos felizes, viu, com a sua vinda, finalmente. Finalmente, viu? Eu tô reparando que a gente tá na mesma paleta de cores, os três usando beijinho, creme. Olha só, combinamos. Estamos, olha que a gente nem, né, combinamos astralmente. O astral, né? O astral astralmente, combinou. Verdade. Bom, gente, hoje o papo vai ser incrível, porque nós vamos falar um pouco sobre mediunidade e sobre oráculos, a relação, né, entre o seu lado paranormal, os oráculos, se é necessário ter paranormalidade para utilizar oráculos ou não, né? Se ajuda, se um pode contribuir com o desenvolvimento no outro, né? Sim. Vamos falar sobre tudo isso e sobre ele também, como que acontece com ele, né? Porque o Fábio tem as duas coisas, né, Fábio? Tanto a mediunidade como a paranormalidade. E o trabalho com oráculos também, né? Exato. São situações que se complementam, né? De uma certa forma. Mas não que seja tenha essa necessidade exclusiva do oráculo. Eu acho que, no meu caso, é um capricho. Realmente é algo que eu gosto de lidar com os oráculos. Quais oráculos você mais gosta? Olha, eu gosto mais da água. A água, para mim, é o melhor. Isso é importante ressaltar que a questão de usar a água, na realidade, é só um meio de eu canalizar a energia, que nós somos 70% de água, então é mais fácil dessa canalização da energia de uma pessoa à distância, pelo menos para mim. É importante ressaltar o fato de que cada médium ele tem um caminho diferente, né? Uma forma de lidar com as coisas. Mas eu gosto porque eu me surpreendo com as imagens, com as situações que vão acontecendo. Mas não que eu despreze algum outro elemento. Mas esse é algo que me traz, assim, eu fico me questionando depois de uma consulta. É a hidromancia? Hidromancia. Isso? E como que funciona a hidromancia? Você mentaliza o que você quer saber enquanto você está ali se concentrando na água? Então, às vezes as pessoas acreditam que a água seria um espelho, né? E que eu pudesse enxergar nessas águas. E, na realidade, isso não acontece, né? Eu nem tenho essa percepção, mas é como você ligar a tomada para a televisão funcionar. Então, quando eu coloco a mão nessa água que já foi ali, na realidade, consagrada, foi feita invocação, evocações, igual como a gente faz no tabuleiro Ouija, e a bacia ela chega, inclusive, a ter essa sensação de movimento. E como eu falei no seu programa, no Bom Astral, a taça, quando eu faço com a taça em ambientes mais simples, a vibração, eu sinto, é como se ela tivesse uma mão trabalhando ali. E através disso, as imagens vão vindo. Então, é como se tivesse ligado um processador aqui, e eu vou falando, e aí depois a pessoa só vai confirmando aquilo que eu disse, né? Então, é um processo que acontece, que eu explico dessa forma, mas eu confesso, eu não sei exatamente
como acontece. Porque tem vezes que eu sinto a presença de uma entidade, tá? Dependendo da situação. Tem vezes que eu sinto a presença espiritual, às vezes de um ente querido dessa pessoa. Então, depende muito, né, da situação do momento. Então, a hidromancia ela funciona desse jeito comigo. E aí, além dela, você utiliza também tarô, né? Sim, eu uso tarô, baralho cigano. O meu início foi com baralho comum, né? Eu comecei a fazer leitura com baralho de cartas comum. Depois eu fui para o baralho cigano, né? E no baralho cigano eu tive uma colega, né, no grupo juvenil, que eu era coroinha de igreja e tudo, e ela tinha família cigana. E ela sabia que eu gostava disso e ela começou a me ensinar aquilo que a avó dela ensinou para ela. Então a gente ficava ali trocando figurinhas o tempo todo. Depois foram surgindo aí as questões dos livros, das coleções e tudo mais, né? E isso aí foi me despertando cada vez mais. Foi aí que eu tive o Ouija, I Ching, dados. Gente, eu tive tanta coisa. Eu testava... Você utiliza o I Ching também? Não utilizo mais, né? Porque eu também gosto do I Ching. É mais complicadinho. Eu gosto do I Ching, por quê? Porque o I Ching, ainda que eu não utilize mais por conta da visão, mas quando eu utilizava, eu consigo associar muito ele a realmente a Jung. E depois que fui estudar psicanálise, a gente vê que Jung estudou o I Ching para poder falar sobre os arquétipos da pessoa. Então, eu acho isso muito bacana, unir uma questão que é divinatória ou mística com uma questão de uma análise mais profunda. Então, eu sempre... E pêndulo, né? Sempre, então, pêndulo também é muito bom. Tinha aquele pêndulo que tinha atarrachava, né? E colocava o testemunho dentro. Coloca o nome, o cabelo, a unha, o que tiver. Exatamente. Com quantos anos você começou? Com 9 anos. Nossa, novinho, uma criança. 9 anos. É engraçado. Hoje eu olho as crianças e eu percebo isso. Eu acho que falta estímulo. Nós tínhamos o estímulo da curiosidade, daquilo de pegar um livro, ler, de você ver alguma coisa acontecendo, que nem eu lembro perfeitamente uma vez que no Chacrinha teve uma situação que alguém incorporou. E muita gente que estava assistindo acabou incorporando também. No programa? No programa do No auditório? Sim. Nossa, virou uma gira. Foi uma gira. Exatamente. Então, assim, isso me encantava, principalmente pelo aspecto que eu associava essas questões a uma questão de super-herói. Então, era como se... Cara, olha o dom. É aquela coisa de você tentar, eu tenho que mexer isso aqui, eu tenho que tentar... E isso eu fui buscando, sabe? Buscando tentar entender para como fazer isso acontecer. E perceber que diante de tudo que eu falava, né, para as pessoas, as coisas iam acontecendo. Então, vai gerando um estímulo, né? Então, na sua família, alguém era assim? Tinha esses conhecimentos ou fazia alguma coisa nesse sentido? O meu avô é o ser mais lindo da face da terra, não desprezando minha avó, que também é uma benção. Mas assim, a minha avó ela era holística, e católica e holística. Então ela frequentava a Frama e gostava muito do Universo em Desencanto. Que até Tim Maia se converteu, começou a gravar algumas músicas naquela época em se tratando disso. Então ela lia, ela tinha essas coleções, então ela lia isso muito para mim e me levava também nessa Frama, que era uma fraternidade que existia. E o meu avô, ele me levava, ele era fogueteiro da procissão de São Jorge, ele devoto de São Jorge e fogueteiro de todas as procissões que tinham na paróquia ali do lado. E ele nos dava, assim, ele botava água no sol com papel azul para me dar, para poder me acalmar diante da situação. Que legal, olha. Já tinha esse conhecimento. Já tinha ervas, xarope, até hoje eu faço. Aquele papel seda fininho, eu lembro disso. Tem gente que usa celofane também. Celofane, para trazer mais calma para você. Exatamente. Aquela coisa de rezar a Ave Maria
às 6 horas, um copo d'água que vai parte para todo mundo. A questão das ervas, que ele catava, não, erva cura mais do que remédio. E isso ensinava, né, me ensinava. E eu era um bom aprendiz, um bom observador, né, dessas coisas. Então, eu acabei aprendendo um pouco com cada um. Né? Essa foi minha jornada aí. Muito bom. Então, basicamente, né, a mediunidade, paranormalidade, ela pode ajudar um oraculista trazendo mais, encorpando a leitura, mais subsídio, mais informação. Mas não é essencial para o oraculista que ele tenha essa paranormalidade. Não, eu acredito que o oraculista ele pode aprender e fazer o que eu chamo de uma leitura fria, que é pautado na simbologia dos arquétipos, das figuras ali, daquele matinho no cantinho, daquele olhar da figura. O arquétipo. Exato, o próprio arquétipo. Então, assim, você tem ali algo que você pode aprender. Concordo. Entende? Então, não precisa... literalmente você precisa ser um médium, preciso de uma pombagira, de uma entidade, não necessariamente de nada disso. No entanto, eu acho que é sempre importante ressaltar o fato de que quem busca, tá? Hoje as pessoas buscam muito realmente por interesses, né? Mas assim, quem busca aprender, né, porque gosta, essa pessoa já tem um despertar. Eu acredito que essa paranormalidade, ela está ali, precisando só ser despertada, descalcificada, né, da nossa glândula pineal ali, que tem aqueles cristalzinhos e que precisa ser descalcificada. Então, a partir desse momento que você gera estímulo, essa questão de você sentir as coisas, poder ver, né, trazer à tona tudo isso, isso vai acabando fluindo. Tanto que, como eu disse, eu comecei lendo, né, mesmo sem saber nada, baralho comum. Nem baralho para jogar burro em pé lá em casa tinha. Foi porque eu achei um baralho. Depois disso me gerou a curiosidade de saber. Eu fui para a casa de macumba e comprei o baralho cigano. Né? E ali eu fui a minha trajetória. Então, a minha trajetória foi de aprendizado para depois se transformar algo de paranormalidade, de mediunidade, de perceber que isso era um dom que estava ali, que estava sendo despertado e que foi preciso a espiritualidade vir e me chacoalhar mesmo, me deu uma boa de uma surra para eu poder entender o que estava acontecendo. E aí eu falei, tudo bem, vamos. Aí eu tirei a máscara, vamos dizer assim, e encarei o desafio. Foi assim que as coisas começaram. Tem uma pergunta aqui muito interessante do Cláudio, que está acompanhando aqui, né, a gente pelo YouTube. Ele diz, gostaria de saber do Fábio, na sua experiência, como é o equilíbrio entre a intuição mediúnica e a técnica oracular? Existe um limite entre os dois ou tudo se mistura no momento da consulta? Ô, Cláudio, é difícil às vezes a gente mensurar, né? Eu acho que o que acontece é que se você estudou e você quer fazer uma leitura, muitas das vezes, por exemplo, se eu estou diante de uma pessoa que eu conheço, vamos pensar, minha filha, ela quer que eu tire uma carta para ela, eu vou tirar as cartas e vou falar, ó, essa carta, ela representa isso e isso, está dizendo isso, eu vou explicando aquela carta para não deixar minha intuição ou o que eu conheça dela, né, eu poder interferir, mesmo que venha uma intuição. Então a gente bloqueia a intuição para passar a informação mais seca possível e objetiva sem deixar isso fluir. Então, depende de cada caso. Agora, quando é uma pessoa que a gente não conhece, fica muito mais solto, mais leve. E aí essa intuição vem na medida da carta mesmo. Às vezes, do nada, eu olho para a carta e eu falo assim, isso aqui era para estar dizendo tal coisa, mas não é isso que eu tenho que dizer. E eu arrisco a dizer. Comigo acontece isso também. Porque vem pela intuição. Sabe? Às vezes fala, não é, olha, veio a torre, mas não é a torre não, tá? Fala assim, não é, e não é a torre mesmo. É verdade, é bem por aí. Então, como o meu jogo, ele é um jogo que eu trabalho com os dois baralhos, então, assim,
O baralho cigano ele vai dando aquela simbologia, eu vou falando carta por carta para a pessoa, o que está positivo, negativo e o que cruza aquela situação. Depois vou introduzindo ali os arcanos maiores para concluir toda essa leitura. Então, assim, a intuição, ela aflora muito mais. Quanto mais elementos você tem, mais a intuição acompanha isso. E para um estranho, é muito mais fácil você trabalhar as duas coisas sem ficar pensando. Você não pensa na técnica, né? Você faz e pronto. Você junta Só tudo, isso. né? Exatamente. Muito legal. Sandra, e você? Como que você lida com isso? Porque você também tem a vidência, mas também usa, às vezes, cartas do tarô, né? Eu uso porque as pessoas me pedem. Na verdade, se eu fechar os olhinhos, se eu me concentrar na pessoa, eu vejo, visualizo, mas as pessoas gostam. Exato. Que você veja o tarô. Então, assim, eu deixo muito fluir aquilo que eu estou vendo, né? Mas eu também associo as cartas, tá? E já teve caso, falar, é a torre. E eu falei assim, não é não. Então, eu nem passo para a pessoa, porque eu sei que não é. Embora tenha vindo aquela carta, não é aquilo que está para acontecer para a pessoa. Ou, de repente, é um outro lado da torre, né? É o outro lado da torre, exatamente. O pessoal bate o olho na torre e já pensa, né? E queda, destruição. Mas a torre também pode representar reconstrução, né? Mas eu deixo muito a minha mediunidade, a minha sensibilidade fluir em cada consulta. Eu deixo muito assim, eu conecto bem com a pessoa, né? E vou buscar o que tem para ela. Mas é claro, usando as cartas também. Tem que haver um equilíbrio, né? Tem que haver um equilíbrio. Mas é o que ele falou, quando a pessoa é sua conhecida, às vezes você precisa ser bem fria e técnica. E falar, olha, tá vindo aqui isso, é porque você tem que fazer isso. Olha, tá dizendo exatamente... Aí você, porque, entendeu? Porque te conhece, ou a gente conhece a pessoa. Agora, em outra situação, deixa fluir a paranormalidade e tudo. Agora, tem um outro lado também, né, Fábio? De repente, a pessoa também que só se coloca ali para lidar com o oráculo. Eu vou estudar tarô. Aí a pessoa tá lá com o livrinho, tá lendo sobre os arquétipos, entendendo que o naipe de copas é emocional, o naipe de ouros material. E aí começa ali a lidar com as cartas, ela também vai provocando esse outro lado nela, né? O lado da intuição, vai da abrindo, paranormalidade. Né? Com certeza, isso não tem a menor dúvida. É essa busca, né? Por que que isso está dizendo tal coisa? Por que que esse arquétipo aqui está se referindo a isso? Então passa a entender. É claro, eu disse ontem, durante a live, eu acredito que nós temos, são 3 elementos. Que é a questão do físico, que a gente sente no físico, às vezes, as respostas que a gente tem que trazer. Como foi na Cris Menberg, eu falei que eu sentia uma situação daqui para baixo. Então, tem essa questão física, tem a questão emocional, aquela que deixa a gente assim que... Não sei, tá me dando uma tristeza. Você pega aquela agonia, você sente o que a pessoa sentia. Exato. E tem o outro que é a paranormalidade nua e crua, ou seja, que não vai demonstrar nenhuma dessas sensações, mas ela vai simplesmente se abrir para você e você fala assim, não sei porque eu estou te dizendo isso, mas é para ser dito. Com então, você é assim também? São coisas que acontecem. Comigo, às vezes, eu começo, assim, por exemplo, a leitura olhando nas cartas e buscando as respostas ali, traduzindo, né? Uma carta com a outra, o que significa, naquele campo que caiu a técnica, e aí chega um determinado momento, começam a vir coisas na cabeça que não estão ali, né? Que não precisa mais da técnica. Mas é verdade, é assim mesmo. Eu faço diferente, né? Eu pego, paro e falo primeiro tudo que vem e depois eu abro o jogo para confirmar. Eu já vou oposto. Eu faço isso, eu falo tudo e depois eu confirmo. Isso só prova aquilo que a gente está falando, porque não importa, não existe certo ou errado. Cada um é cada um. E cada um vê de uma maneira, cada um sente de uma maneira, Sente de uma maneira. Mas sentimos, isso que importa. E é engraçado que quanto mais a gente lida com isso, daí parece que chega um momento que você já não precisa mais. Olha lá, porque eu reparei, né, numa ocasião que eu tive que atender várias pessoas num dia,
dia. E assim, isso é muito contrário ao que eu faço no meu dia a dia, que eu geralmente atendo 2 pessoas no dia, 3, né, para fazer outras coisas. Sim. E aí eu sempre pensei que assim, se eu atender várias pessoas, as últimas, eu não vou estar mais oferecendo a mesma qualidade que as primeiras, porque eu vou estar cansado, isso e aquilo. Aí chegou num dia que me colocaram umas 7, 8 pessoas para atender. E eu não tive escapatória, eu tive que atender, né? Porque era outra cidade, outro local, então as pessoas ali se organizaram para aquilo, então eu tinha que atender. Aí quando chegou, acho que na 4ª, eu já não estava mais olhando muito pro tarô. Não. Quando eu começava a me concentrar na pergunta, já vinha a resposta na cabeça. É engraçado, né? Que parece que quanto mais a gente usa, mas vem né, a resposta. a habilidade, a gente fica mais conectado. E você já está habilitado para isso também. Exatamente. E existe uma situação que é o fato, por exemplo, hoje eu vejo na direção dele, eu vejo a carta do louco. Eu não sei porquê, talvez... Ele? Eu vejo... Não tenha dúvida, é isso mesmo. Não tenha dúvida. Do louco. Então, assim, sou eu. Alguma coisa, tentando ir buscando apoio para poder seguir. Isso. Então, eu olho para a pessoa e vejo a carta. Que carta você vê comigo, hein? Ai, nem fala. Olha... O diabo, tô brincando. Oba, eu adoro o diabo. Não. No caso da Sandra Suzy, eu vou falar algo que talvez você leve para o lado... Não vai levar para o lado negativo, ainda que seja uma carta negativa, tá? Mas é a Lua, eu vejo você a Lua. E engraçado que eu não vejo a minha carta. Eu vejo a Lua que é tal da Lua Rosa, né? Que estão falando por aí. Né? É dessa forma que eu vejo a Lua. E eu sinto que talvez você tenha que passar por alguma fase ou se ordenar, né? Como as fases da Lua, crescente, minguante, tudo naquela ordem. Eu adoro as luas. E tem, às vezes, a gente não precisa estar naquela sequência total. A gente pode ancorar numa determinada fase. Então, assim, quando eu olho para você, eu vejo a carta da Lua. E várias ele é a carta fases. do louco. Comigo se encaixou perfeitamente, viu? Porque eu tô bem na fase do louco mesmo. A Lua, eu acho que eu vejo mais como um lado mágico. Eu acho que eu estou tentando buscar, talvez, conhecer mais coisas. Mas você estava pensando em mudança de casa. Também, eu estou pensando em mudança de casa. Ainda estou pensando. De casa. A Lua é emocional, tem a ver com as relações. É isso mesmo, eu estou bem a Lua. As dúvidas. Estou cheia de Lua na minha cabeça. As instabilidades, tudo. É que a Lua também é a questão da sombra, né? Você tem muitas ideias, mas não consegue ver a coisa... Às vezes não. Né, realizada ali na frente. Para os outros é tão fácil, né? Então, ele tem essa situação. Então, muitas das vezes, numa consulta, de repente, que encontra alguém, eu não estou com o tarô, eu abro o tarô na mente mesmo e vou vendo o que vai trazendo ali dessa Legal. forma. É um ótimo exercício até, né? Para as pessoas exercício. fazerem também. Sim. Porque às vezes a gente realmente não tem um tarô em mãos, né? Mas você gostaria de saber sobre uma situação que acontece ali no seu dia a dia. Exato. Aí você pode fechar os olhos e abrir esse baralho mental. para ver a carta, exatamente. Né? E daí você vai vendo uma carta se abrindo na sua direção. O mais incrível é essa questão. Quando eu coloquei você o louco para ela, a Lua, é uma situação como se... Sabe aquele pessoal que se veste com aquela questão de espuma? Naquela roupinha de espuma, que tem o valete, né? As de copa, aquela carta. É como se fosse isso dentro do que aparece para mim em determinadas situações. Então, eu falo, mas de médico e louco todo mundo tem um pouco, mesmo. e eu tenho um pouco mais. Então, tá tudo perfeito aí, né? Dá para ajudar bastante. Você é o ermitão. Eu sou. Eu vejo ermitão, mas ermitão é um homem sábio, uma pessoa que traz um conhecimento. Eu sou velho desde criança. Você a sua alma é bem velha. Você mesmo disse, né? Nossa, começou tão cedo. Porque eu já era velho, eu nunca gostei de criança. Nunca, eu tinha pavor de criança. O meu contato eram com pessoas mais velhas. Ao ponto de que com 9 anos eu dava aula no Mobral. Olha. No Mobral. Porque eu gostava de estar com pessoas mais velhas, de ensinar, de aprender, de ouvir o que elas tinham para dizer. Ficar perto de criança, para mim, era um desespero. O fato de eu, na vida, né, no processo da vida, eu comecei a lidar com criança, assim, lá pelos meus 15,
por uma questão profissional, tá? De trabalho mesmo, de festas infantis, que eu falei assim, eu tenho que aprender a gostar de criança. E ali foi indo, o que fez, aí hoje a gente tem 5 filhos, né? Então, gostei de criança demais, né? É verdade. Pegou gosto. Pegou gosto, hein? Pessoal, daqui a pouquinho vai ter atendimentos, viu? Para vocês que estão mandando perguntas, né? Quem está acompanhando aí o ao vivo no YouTube, a recomendação é sempre você fazer aquele super chat, que aí você contribui com o nosso canal, com o nosso podcast, e a sua mensagem fica em destaque. Aí eu vou passar para o Fábio responder. Ele tá com o tarô, tá com o baralho cigano, tá? E a Sandra Suzy também vai analisar algumas fotos. Sim. Para isso, você fez o superchat, printa e manda para a gente no WhatsApp da TV, que é o 11 9 6271 0106. Mandou o print, manda a foto, manda o nome completo e a data de nascimento. Isso, né? E por favor, sem óculos na foto, né? Se você quiser colocar uma pergunta, também pode, mas normalmente eu olho e te falo. Se você quiser uma pergunta, pode colocar que eu também respondo, tá bom? Para a nossa audiência em geral, aí a gente vai também tentar sortear algumas pessoas, tá, galera? Então, fiquem com a gente aí que é daqui a pouquinho. Isso. Agora, então os oráculos que você mais está usando é o tarô e o baralho cigano, e você falou que você usa eles juntos, mas assim, são as cartas misturadas na leitura ou você faz uma pergunta para um, uma para o outro? Não, faz uma pergunta e eu utilizo... Ou um ou outro? Não, os dois. Ai, que legal. Eu utilizo os dois. Diferente. Então, enquanto eu estou embaralhando, eu vou falando para a pessoa e aí depois eu vou e tiro as cartas. E aí o meu jogo é praticamente assim. O primeiro, mostrando aqui, se a pessoa, vamos supor que a pessoa esteja perguntando sobre um relacionamento. Então, ela vai falar o nome da outra pessoa também. Então, eu vou tirar essa primeira carta e vou tirar também uma outra carta para essa outra pessoa, para poder entender o momento dessa pessoa. Depois eu vejo aqui o positivo de cada um dentro dessa questão. E o que está de negativo aqui. Legal. Daí eu venho aqui e digo a influência que ela está tendo em relação a essa pergunta e aqui a influência também. E aqui eu digo o que pode estar interferindo, dependendo da pergunta que seja, aqui no centro. Então, nessa base, eu já poderia dizer que respondi tudo para a pessoa. Só que aí eu parto para os arcanos maiores. E aí eu vejo aqui a energia dessa pessoa nesse momento, a energia dessa outra pessoa nesse momento, independente de qualquer circunstância da pergunta, né? Aí eu tiro aqui o que interfere nessa relação dos dois e aqui. E aí, quando eu faço esse jogo, né, eu sempre analiso essa conclusão, tá? Por conta também desses negativos que apresentam aqui. Então, assim, tem os prós lá em cima e os contras aqui embaixo. E dentro disso eu vou dando os conselhos para as pessoas. Então, eu utilizo essa jogada aqui para poder fazer. Ou faço a jogada simples quando é uma pessoa só, que seria só essa parte aqui. Então, ficaria aqui o da pessoa, o do consulente, daqui da pessoa que está sendo perguntado, a situação, aqui vem a conclusão e, entre as duas pessoas, o que está no meio, e aqui vem a conclusão do jogo. Muito legal. Então, são os arquétipos juntamente, né? Muito Exato. bom. Porque traz... cada carta, a gente sabe que o baralho cigano, ele é uma carta de pura simbologia, né? É símbolo. Você interpreta por base nesse símbolo. Já ali não são arquétipos, são situações que têm a ver com o inconsciente coletivo. Então, ele acaba ampliando muito mais essa leitura que é feita. Então, às vezes, uma pergunta que é feita vai levar ali uns 7, 10 minutos para responder, né? Mas ali vai todas as informações. E depende, né? Se você for fazer, né, como traição, então na traição, eu, ao invés de 2, eu coloco aqui a pessoa, coloco aqui a outra pessoa e vejo aqui se tem a traição. Aqui eu misturei, né? Aqui a traição. E tem que tomar cuidado em falar de traição, né? Muito cuidado. Tem pessoas que não estão preparadas para ouvir. Eu não respondo ao vivo, eu só respondo traição
no reservado mesmo. É melhor. E sabe uma coisa com muita que sabedoria. que acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia as pessoas estão gravando as consultas, Então, né? elas Mas gravam. eu gravo e entrego para a pessoa tudinho. Isso. Porque é complicado, porque depois, às vezes, a pessoa numa discussão ali com o cônjuge, ela vai e Mas mostra a ele gravação. ela falou Aí que o você me cônjuge traiu. vai atrás. Eu já fiquei sabendo de taróloga que ficou com arma na cabeça por conta disso. Gente. Eu tive uma cliente que foi um caso bem complicado. Isso ocorreu, nem vou dizer a Sim. região, mas assim, a pessoa disse que o marido dela estava traindo e ele foi lá e realmente ceifou a vida do cartomante, sabe? Nossa, Então, olha o perigo. Né? tem É um que perigo. ter muito cuidado. Ética. Né? Então, assim, eu sempre procuro usar palavras para poder explicar qual a situação que a pessoa está passando, a situação do casal, para que a pessoa possa entender. Só que muitas das vezes o baralho ele entrega muito. Entrega o mais. cigano, então. O cigano Ele faz grita. até a rota do motel. Que o motel tá numa avenida assim. É um perigo. Doido, gente. É Então, verdade. tem que, assim, não tem como você, a pessoa querer saber uma coisa e você não responder aquilo que ela está querendo. Tá. Uma coisa que eu não respondo é saúde e não respondo, eu falo sempre para as pessoas, não me faça pergunta da vida alheia. Exemplo, a pessoa se separou, ela quer saber se o marido dela vai continuar casado ou com a outra lá, né? isso Eu daí falo, eu não respondo. tá certo. Eu não respondo, porque A invasão de privacidade. eu falo, também você acho. tem que estar inserido na pergunta. Se você Sim. está inserido na pergunta, tudo bem. Salvo você ser mãe ou ser um pai. Claro. Né? Hoje mesmo aconteceu esse fato. E aí eu falei assim, me diz uma coisa, quem é você na vida desses dois? Aí ela, Fábio, me perdoe, esqueci de dizer. Eu sou a mãe da moça aí e eu gostaria de saber se isso aqui tem futuro mesmo. E ela é do axé, então foi uma consulta legal, porque o que eu falei, ela falou assim, eu entendi tudo o que você falou e eu vou me cuidar, porque eu sei que minha filha vai precisar de mim. Então, a gente vai falando com sutileza, até porque é uma outra pessoa que está fazendo a pergunta, mesmo sendo mãe. Né? Agora, como que funciona a sua leitura? Assim, a pessoa chega com perguntas pré-estabelecidas ou você primeiro fala para ela o que você está sentindo na energia dela? Como é que é? Primeiro eu falo, numa consulta, seja ela presencial ou online, eu abro se for com as cartas, tá? Eu abro com a dadomancia e ali eu já trago os pontos que de repente ela já está pensando e que precisam serem vistos. Dali eu faço o jogo, né, das cartas para poder ver cada situação daquela mais profundamente e na sequência a pessoa faz as perguntas que eu falo, traga já suas perguntas porque você aproveita ao máximo o seu tempo, porque senão não dá tempo, né, de fazer tudo. É verdade, é verdade. Porque uma pergunta que faz e vem uma resposta, surge uma pergunta diferente daquela que ela queria, né, que estava na lista. Então, é dessa forma que vai seguindo. Agora eu vou consulta. fazer uma pergunta, uma coisa que veio na minha mente, desculpa. Se alguém vem consultar, é só uma curiosidade, de saber de vocês também, e a pessoa confessa que fez ou matou alguém, ou ou roubou, ou fez alguma coisa ilícita, muito grave. O que a gente deve fazer, hein? Nessa situação, Olha lá, veio na minha mente para estar falando, eu não sei, você diz assim, o que a gente faz em relação à situação? Não, o que a gente faz? A gente entrega para a polícia? Não, eu particularmente não faço nada. Eu não faço nada. Na hora Eu eu sou que nem também não. padre. Eu O que a também. pessoa fala, eu penso assim, É ela está verdade. confiando em mim, a minha função é não julgar. Eu posso contar um milagre, mas o santo aí eu não eu conto, também acho. né? Eu A também história não. a gente É conta. uma coisa que Mas, veio na minha mas mente. eu acho que você está dizendo assim, até daquelas situações, tem situações e situações, né, É, gente? situações e Porque situações. assim, vale dizer que, por exemplo, tem situações absurdas. Por exemplo, Sim. se uma pessoa está sendo investigada num caso de repercussão muito grande, Sim. que estão tentando descobrir quem matou, né? E Isso. às vezes é, por exemplo, né, uma pessoa jovem, inocente, e aí o assassino vem até você e diz... Aham.
Aí é complicado. Não é? Então, é porque um você caso pode ser desse. cúmplice, né? Se aí é rastrear o caminho que essa pessoa Exatamente. fez e tudo mais. Né? Mas, assim, eu já tive uma vivência muito parecida com isso, né? Uma mãe que simplesmente o filho foi ceifado e, assim, a história se inverteu depois, né? Também. E aquilo me chocou muito. Por quê? Porque ela não me contou, na realidade. Eu estava numa sessão de hidromancia e ela falou assim, você consegue sentir a energia do meu filho? E aí eu pedi para ela falar o nome, a data dele, e eu fui buscar essa energia. E à medida que essa energia foi chegando perto para mim, veio uma outra que interrompeu. E ao interromper, eu comecei a ficar com a minha boca torta e sentindo o meu corpo todo retorcendo. E ele falou, não vai porque eu não vou deixar. Eu peguei e falei assim, o que aconteceu? Porque tem um outro espírito aqui que não deixa ele se aproximar. E aí foi quando ela me contou o que aconteceu. Entendeu? Então, assim, é complicado. E sem contar os fatos das traições. Então, tem casos também que você faz a consulta com o marido, a mulher faz com a mulher, ninguém sabe um do outro, e aí você descobre ali que o marido é pior do que você imaginava. Sim. É verdade. Sabe? E você não pode contar nada. E eu procuro até me ausentar da outra parte e para não ter mais contato, porque você fala que, meu Deus, e ela está sofrendo, e ela continua sofrendo por conta disso. É uma situação horrível, Mas a gente não pode, né? Não pode falar, nem usar as cartas para isso. Não dá para fazer. Como também, às vezes, o contrário, né? A pessoa fala que o marido, ele é terrível, né? Que ele faz, acontece, apronta, e aí a gente vê que a pessoa que tá falando que é o cão, né? Exatamente. Porque, às vezes, o marido busca umas válvulas de escape. Não não estamos defendendo nada. Não estamos defendendo nada, mas tá que às vezes, a respeito. não é que às vezes a pessoa é terrível, se coloca como santa ali diante da gente, e a gente vê nas cartas que não é aquilo. Não, acontece muito de pessoa querer saber se o marido tá traindo, e eu falo assim, menina, mas me diz uma coisa, aqui para mim, quem tá com essa energia de traição é você. Né? E aí depois ela fala, não, é que eu preciso encontrar um meio de romper com esse relacionamento, e se eu sei que ele tá me traindo, é mais fácil para eu seguir. De utilizar isso. Exatamente. Então tem muita gente que faz esse tipo de pergunta. Agora. Fala. E se você atende a esposa, aí depois entra o marido. Então, é o aí exemplo o que eu tava marido lhe dá uma cantada. O que você faz? Tome tento. Eu Tome não atendo mais. Eu corto. Eu nunca tive. Nesse caso, experiência dentro da parte oracular, não. Não. É a carta da lua, que você tá com a lua, você tá com a sua sedução que fica forte, você tá vendo o perigo? Mas eu acho isso... Não dá. Não, eu nunca vivi isso dentro dessa área. Mas eu eu sou terapeuta anos holístico atrás. E fazia massagens. E eu já fui agarrado na maca várias vezes. Né? Mas o pessoal confunde também, né? Porque tem essas outras massagens que são as eróticas, isso, aquilo. Exato. E aí o pessoal acha que vai fazer uma massagenzinha relaxante, alguma coisa que pode misturar as bolas. É mais do que terapêutica, você tá falando. Aí vocês têm que buscar outra coisa. Aí tem essas situações. Que e também, coitado do pessoal do Tantra, né? Porque tem tanta gente que usa o nome erroneamente, né? Verdade. Faço massagem tântrica. Quando vai ver, não é nada disso. O pessoal faz tudo menos a massagem tântrica, né? Por exemplo, eu fui fazer um curso de yoga tântrico, né? E quando eu fui, eu falei, gente, tântrico, isso aí não tá cheirando muito bem, não. Porque a gente tem sempre aquela ideia pré-concebida, né? De algo ligado ao erotismo. E na realidade, a yoga tântrica não tem nada a ver. É algo muito focado na saúde mesmo, sabe? As posições, os asanas que são utilizados é bem diferente das outras técnicas de yoga, e não tinha nada a ver. Então, assim, é importante a gente ter esses cuidados aí, né? Sim. Nesses processos. E voltando a esses casos curiosos, né, nas leituras, e aquelas pessoas que às vezes vêm querendo saber quanto tempo o outro vai durar, e às vezes Isso tem. Não é? A pessoa fica tentando ali se justificar,
fala assim, eu queria saber se tem viuvez aí pra mim. viuvez? Não que eu esteja querendo, pelo amor, né, de Deus. Ela tá contando os dias pro cara morrer. Mas é que eu preciso me programar se tiver alguma coisa nesse sentido. Nossa, tem vários, Você, né? nesse caso, aí você colocou um relacionamento. É verdade. Eu tenho casos de filhos perguntando quanto tempo a mãe vai O durar. pai ou a mãe vai durar. Olha. Já tive também isso. Doído, sabe? De você estar ali com a pessoa, Muito você doído. ouvir aquilo, É. sabe? Você ter que tirar a carta para poder trazer uma resposta dentro daquilo que a carta vai dizer, porque aí é aquilo que a gente estava falando. Você tem que olhar para a carta e não deixar nada, porque senão a tua própria emoção, É verdade, a raiva pode que você interferir sente da ali, pergunta, Pode acaba atrapalhar. interferindo. Então, vai pela carta ali e isso é isso, isso é isso, É isso é verdade, bem isso. técnico. Tá? É que nem assim, B com A faz Bá. Aham. Pronto. É dessa forma É que eu verdade. respondo. Mas eu não gosto, não. Nem eu. Eu acho, quando eu escuto isso, eu vou encolhendo assim, vou encolhendo. Falei, gente, não dá para. É difícil de Muito. responder. Né? E saúde também. Pessoas, às vezes, que estão realmente estão entrando num estágio terminal. E aí depois vem, mas a pessoa melhorou. Eu falei assim, tá, mas vamos aguardar. E aí passa um tempo, aí acontece. Então, assim, é chato, né, responder esse tipo de situação. Outra coisa que eu acho terrível, gravidez. Gente, faz um exame, eu tô grávida. Nossa, isso me eu incomoda saí tanto. ontem com fulano, eu queria saber se eu fiquei grávida. Saiu ontem. Ontem. Pois Entende? é. Eu falei, faz um exame, sabe, é o mesmo valor da consulta, vai lá, dá perguntinha, É verdade. vai lá e faz. Então, eu não respondo gravidez, eu não gosto de responder, eu só digo se tem energia. O fato de ter energia nem sempre justifica uma gravidez, Sim. não é verdade? Porque depende, muitas das vezes, de outros elementos, como tem casos, você está numa energia boa para engravidar, mas seu marido parece que tem algum problema. E depois a gente descobre que a pessoa fala assim, mas ele não tem problema, ele já tem 2 filhos, não sei o quê. O homem tinha feito a vasectomia e ela não ia engravidar de jeito nenhum. Então... E ainda falando sobre isso de energia de gravidez, uma outra coisa complicada, né? Sexo do bebê, né? A pessoa quer saber... Eu costumo ver às vezes, mas pela evidência. Então, mas a energia engana, né? Porque, por exemplo, se você Pode enganar. falar, eu tô sentindo menina, mas pode ser uma energia feminina que você tá sentindo num rapaz, né? É verdade. Ou uma mulher masculina, né? No sentido de racional, rainha de espadas, né? Pode ser. Então é complicado. É como eu falo, o baralho cigano tem lá, o cigano é a cigana. Então, o cavaleiro e a dama, não importa. Eu sempre digo, uma pessoa, eu não olho muito para o aspecto do gênero apontado ali. Sim. Tá? Então, por exemplo, está perguntando qualquer coisa, eu falo assim, olha, pode ser que seja um homem, mas literalmente pode ser uma energia muito forte que você precisa empreender para poder... Ou vem como uma mulher, mas é energia masculina. Exatamente. Sim. Então tem que ter esse jogo de cintura aí para poder fazer as leituras. Agora, sobre o sexo do bebê, tem uma técnica que é muito legal, né? A gente conhece, tem técnica com a lua, né? Que você olha a lua nova. Eu tenho uma técnica muito simples. Tá? Qual? Você pega a data que a mulher pegou a gravidez. A data, perdão. A idade com que essa mulher pegou a gravidez. É que ela estava naquele momento. Tá? Não importa se ela vai fazer... Ela pegou a gravidez agora, vai fazer... aniversário mês que vem, ou amanhã, não. Pegou, tá grávida hoje? Ok, tá com quantos anos? 30 anos. Vai ser para que mês? Vai ser para o mês 8. 30 com 8, 38 é menina. Por quê? Por quê? Olha, eu não sei por quê. E aí eu vou te dizer da onde que vem isso. A minha mãe, ela era uma pessoa, ela bordava muitos enxovais. E as pessoas chegavam para ela e falavam assim, eu ainda não sei, na época que nem existia, era só raio-x que fazia ainda da barriga da mulher, né? E aí ela fazia essa conta e sempre bateu, sabe? Então, assim, raramente dava alguma coisa errada nessa conta. 38 é menina.
assim, eu falei 30 porque a pessoa pegou com 30 anos. E o mês que vai nascer é o mês 8. Então, 38, menina. Se fosse no mês 9, seria 39. Então, Menino. 39 é um menino. Ímpar é menino. Então, 40 deve ser, assim vai ser. Menino, 40 menina. é menina. Menino deve ser. 40 é menina. Par é menina. Par é menina. Par é Par é menino. tá. Vamos Idade, testar. idade, quando vai nascer a criança? Vai ser só Tem um que mês. ser o mês que vai nascer a criança. Par é menina. Ímpar é isso. Par menina, ímpar menino. Que legal, né? Legal. Vamos testar. Vamos Testa aí, usar. que às vezes as pessoas perguntam e eu falo assim, olha, me manda aí, com quantos anos ela pegou a gravidez e tal? Eu não cobro esse tipo de pergunta. Eu faço a conta e falo assim, olha, nas contas dá tanto. Aí depois é um faz a método, outra né? e dá certinho. É uma coisa método, mais prática de fazer, Sim. né? Não exige tanto Exato. quanto se você tiver que se concentrar, sentir energia, Isso é olhar em verdade. cartas, Ou né? visualizar dentro do útero, né? O que tem ali. Porque Pois é. a gente precisa entender, principalmente nessa questão de sexagem, né, vamos dizer assim, é algo que a alma da gente, ela nem sempre corresponde ao físico. Exato. Então a gente tem Daí que... as pessoas trans também, né? Exatamente. Então, pode ser que já venha com essa energia, né? Então, às vezes pode Não até que, dar que seja somente pessoas trans, né? A gente Não. sabe que tem Exato. homens héteros Héteros, também, claro. cis, né? Que de repente Claro. tem uma energia feminina, porque é poético, né? Lida com Exatamente. arte, né? Exatamente, E tudo exatamente. mais. Gente, tá cheio de perguntas. Vamos atender Vamos. as pessoas para dar tempo? Então, ó, eu vou começar aqui do Ademir Gibran. Boa noite, pessoal. Fábio, o que você pode me dizer quanto ao meu ano pelas cartas? É o Ademir Gibran Araújo de Souza, que nasceu em 27 de outubro de 89. Um abraço em vocês. Outro, Ademir. Ademir, é um ano positivo para você, mesmo vindo de uma situação bem, às vezes, complicada, na dependência dos outros, que sempre esperando uma resposta. Isso você pode estar ainda arrastando, mas de uma forma geral, é para ser um ano bom. Vai depender exatamente do como você vai agir nessa sua jornada, de não ficar atrelado àquilo que não deu certo no passado. Então, realmente é um ano positivo. Carta aqui, ó, do coração. Então, olhar muito para você e em relação ao ano, a criança. Então, já está trazendo para você algo novo. Então, foca naquilo que é novo, naquilo que é especial para você. O positivo aqui é a carta da casa, que também se refere ao corpo ou àquele ambiente que você está contido. Então, assim, mostra aqui que a tua energia é uma energia que você tem que olhar realmente para você. E quanto ao ano, vem aqui a carta do Sol, não é? Isso, Sol. Então, a carta do Sol. Então, você vê, é o que eu acabei de falar. É um ano bom, é um ano que vai trazer positividade. O lado negativo seu é aqui, ó, aquilo que realmente, ao invés de você estar aguardando ainda alguma coisa chegar. E não, já passou. O que passou, passou. O que chegou, chegou. E o que não chegou, muda a trajetória nessa jornada. E aqui, ó, depende de você. Realmente, sai dessa negatividade, tá? Porque você vem aqui dentro desse ano ainda carregando essa negatividade, o que pode atrapalhar. Agora, o ano é positivo. Aqui, como conclusão, por favor. Aliança. As alianças aqui. Então, você precisa entrar em conexão, às vezes fazer parceria até mesmo consigo mesmo, no sentido, eu a partir de agora não farei mais, não vou agir mais desse jeito para que as coisas possam fluir, tá? E aqui em relação ao ano, por favor. O navio. O navio. O navio. Então, planos, tá? Planeje para que tudo dê certo, né? Como uma viagem mesmo. E conclusão aqui, por favor. O jardim. O jardim. Então, tem alegria, tem comunicação, é um ano que traz para você, no seu geral, muita coisa boa mesmo. Eu não vou nem caminhar para o restante, porque senão tem muita gente, né? Sim, mas já foi bem completinho. Mas Já foi bem é um ano para completinho ser pra ele. extremamente positivo, tá? Para você. E agora, eu sei que para você tá um pouco inerte, talvez você esteja, sabe, as coisas não estão indo, mas porque você está preso ao passado. Desapega e crie uma nova imagem de si mesmo e bola para frente com novos planos, tá bom?
um ano positivo. Isso aí. Galera, quem quiser pode mandar foto também para Sandra, viu? A gente está priorizando a galera do Superchat, aí em seguida eu vou vendo o pessoal que é membro do canal, tá? E aí, se der tempo, a gente também vamos tentar sortear algumas pessoas aqui, tá? Mas a gente vai correr para fazer isso. Vamos ver. Ó, na sequência, membro do canal, Mônica. Boa noite, Fábio. Quero saber sobre o meu caminho de novidades em minha vida no profissional e espiritual. Ela é do dia 3 de maio de 66. Mônica Correia, gratidão e luz. Profissional e espiritual. Você precisa entender que no profissional, legal, é momento de planejar muita coisa a médio e longo prazo, tá? Nada vai vir do nada aí. No emocional, menina, tudo muito complicado, tá? E assim, não é. Se você perder tempo agora de ficar focada no teu emocional, o que é para você conquistar na tua vida, que o universo está te dando a chance, você vai acabar perdendo, porque você vai depois entrar num ciclo que, se chega na tua vida alguém, ela vai sair sem te dar a mínima satisfação, isso a partir de novembro. Então tenha atenção com relação a essa questão do emocional, tá? Foca, se tiver que amar, ame a você mesma e procure trabalhar planejando tudo para o futuro, tá? Mas um futuro que não te cause ansiedade nem nada, com calma, tá? Então aproveite para estudar, para fazer novos planos, isso aí é fundamental. Carta aqui para você, a carta Aliança. da aliança. Já demonstra que a sua preocupação maior é o emocional. Por isso eu já te disse, você tem que ter atenção no material. E as alianças, ela fala de algo emocional devido ao acordo, né? Todo mundo quer, de repente, ter uma aliança no dedo, né? Para mostrar que hoje em dia nem tanto, né? Mas na simbologia isso traz, tá? Aqui, gente, o cachorro precisa aumentar a tua autoestima, tá? E aqui, ó, a lua. Então você vai passar por essas fases que eu falei, tá? Então, e não vão ser tão boas, principalmente nessa questão emocional, tá? Então, precisa, sim, se estabilizar, tendo boa sorte naquilo que é material. A carta da estrela fala desse planejar, tá? Olhar para o horizonte, olhar para o alto e traçar, né? O Edu é astrólogo, sabe muito bem, né? Essa trajetória das estrelas, dos planetas ali, fazem muita diferença. É isso que você precisa fazer nesse momento da tua vida, tá? Agora, é pensar mais no material do que no emocional. Cuida, pode fazer test drive, mas não se apega muito para não atrasar o lado material, tá bom? Ótimo. Jussara Correia, membro do canal também. Beijo, Ju. Diz, boa noite, Fábio. Estou com a mediunidade abrindo a cada dia. Que tipo de terapia eu poderia trabalhar? Jussara Correia, do dia 13 de setembro de 57. Vamos ver, Ju. Olha, eu não acredito que seja o momento de você ficar se aventurando. Talvez você esteja abrindo a sua mediunidade e, com certeza, você deve estar um tanto quanto perdida nesse universo, porque é realmente vasto. Vou passar um conselho que eu passei ontem também durante uma consulta, que é o seguinte, tenta experienciar, vai aprender, vai vivenciar em alguns espaços para que isso possa acontecer. Tá? Você traz uma energia de tentar restaurar os outros, tanto que você precisa se restaurar. Esse processo da tua intuição, né, dessa tua mediunidade, está muito ligado àquele aspecto de quando uma pessoa estuda psicologia para se entender. Então, dentro desse processo, é importante que você busque fazer parte de algumas comunidades onde você venha experienciar muita coisa e dali você tirar o que for melhor. Eu acredito que você precise trabalhar realmente na linha da cura. Tá? Aqui, a carta das alianças, né? Isso. De novo, tá? Vamos tirar até daqui. A carta do coração. Então, assim, o positivo fala para você seguir a tua intuição. O coração, né, nós já sabemos que existe ali um sistema nervoso que
ele traz as sensações. O lado negativo para você, ó, o lírio. Então, você precisa se curar primeiro, para depois curar os demais. Carta do Sol. Isso. Chato, né, gente? Mas a visão Imagina. é assim. E aqui... O navio. Navio. Então, assim, você percebe que você tem que planejar muito, tem uma trajetória. Está muito ligado às emoções e, com certeza, você vai trabalhar algo ligado à cura mesmo. E eu não acredito que esteja dentro do caminho terapêutico, mas dentro do caminho espiritual mesmo. Então, tipo, buscar uma religião, seja o xamanismo, uma umbanda, um kardecismo, algo que você possa trabalhar, né, aí com a pagelança, coisas mais disso. Você precisa de algo que traga da raiz até o seu coronário, tá bom? Legal. Muito bom. Boa noite, Edu, Sandra e Fábio. Meu nome é Rafael Antônio Larena. Nasci em 30 de setembro de 63. Quero saber se vou conseguir viver um amor verdadeiro neste ano, pois em quase todos os meus relacionamentos não tive reciprocidade amorosa. Vamos ver, Rafael. Rafael, vida é muito bagunçada. Você mesmo acabou de colocar que você nunca teve sorte. Você é como se você tivesse colocado todos esses relacionamentos mal sucedidos na tua frente, para realmente você observar todos eles e admirar como se fosse um troféu. Ainda que seja negativo, muitas das vezes nós fazemos isso. Nós trazemos como troféu coisas que não são legais e colocamos na nossa frente, impedindo que alcancemos aquilo que é o nosso objetivo, aquilo que a gente quer. E a gente sempre coloca realmente o problema na nossa frente, aquilo que ficou lá atrás. E o que você vai acabar criando são novos problemas. Então tira tudo isso do meio do caminho e parte para uma nova jornada. Acredito que até o final do ano você encontre uma pessoa. Não é um amor ainda verdadeiro, porque você ainda não está curado. Carta, ó, do Cavaleiro. Vem boas notícias para você, com certeza, nesse campo. Carta da Cegonha, alguém novo, né? Uma nova pessoa mesmo que vai surgir. Então, tirando do caminho, você vai ter a percepção de enxergar mais longe isso na tua vida. Aqui é a carta do jardim, né? Olha só, é o lado negativo. Imagina o jardim cheio de pessoas, nesse caso são os seus amores do passado que não deram certo, que você ainda mantém à sua frente, tá? Para concluir, o ramalhete, você está cheio de emoção aí, que precisa realmente transbordar e vai trazer, sim, alguém para você, tá bom? Ok. Aí temos a Nívia também. Oi, Edu, Sandra Suzy, Fábio, se possível, um conselho da espiritualidade. Nívia Maria Ribeiro Dantas, do dia 14 de março de 75. Gratidão. Beijo, Nívia. A Nívia também é membro do canal. Vamos ver. Na sequência, fotos para Sandra Suzy, hein? Você queria falar? Eu? É? Dela? De quem? Da Nívia? Da Nívia? Não. Não. Mas eu pensei, ó, como ele é bom. Aquele rapaz que você atendeu, que falou do amor, quando você estava falando é que eu não quis me intrometer, tá certinho o que você falou. Porém, o que eu vi? Eu vi um problema, talvez, de família lá atrás, que bloqueia um pouco esse amor. Será que não seria legal ele fazer uma constelação familiar? O que você acha? Eu acho que primeiro ele precisa aceitar o fato de que tem esses obstáculos. E aí sim ele pode buscar eu esse vi alguma caminho. coisa de ancestrais, alguma coisa segurando essa vida dele. Isso é o que eu senti. Nívia, então para você a questão da espiritualidade é um momento em que você tem que buscar o equilíbrio. É como se você pudesse ser apontada ou estivesse apontando para alguma coisa, ou seja, como se fosse sendo julgada, né, por alguém. Então, em termos de espiritualidade, é importante que você alivie esse fardo, esse peso, esse julgo que vem sobre você diante de algo que você não conquista, de algo que alguém tenha lá falado para você, te apontado de alguma forma. Então, assim, cuida desse caminho através de banhos
tá? Que ajuda muito, né? Uma boa dica, um copo de cachaça, 2 litros d'água e tomar esse banho pelo menos por 21 dias depois do seu banho higiênico. E quando estiver tomando, poder pedir ali para a espiritualidade limpar todos esses miasmas, toda seta, toda acusação que vem sobre você. E eu estou falando, estou meio engasgado aqui, porque assim, tem uma situação sua que beira muito o emocional. Então é importante, às vezes, você extravasar, colocar para fora aquilo que você sente. Então, cuida primeiro do espiritual e que você vai poder resolver essas questões com mais facilidade. Muito bem. Olha só, uma foto para Sandra Suzy falar sobre a Lilian Soares da Silva, do dia 5 de maio de 84. Não mandou pergunta nenhuma. Não, só para você falar um pouquinho sobre ela, o que você sente. É uma batalhadora, né? Uma pessoa que busca muito a estabilidade financeira, que vai ter. Talvez não tudo aí que você está imaginando, mas eu vejo você numa situação boa, ou melhorando essa parte financeira da sua vida, tá? E não deixar de fazer coisas que você está pensando. Ou mesmo assim, melhorar a tua profissão. Eu vejo que você estagnou um pouco, parou. Deveria estar seguindo, fazendo mais coisas, talvez cursos, aprimorando o seu conhecimento, tá? Porque ainda tem muita coisa para você fazer aqui pela frente, no seu caminho. Tá? Tem um coração, é muito bom você, e você é uma pessoa empreendedora. Se não tem um negócio próprio, deveria estar pensando e pesquisando sobre isso, viu? Mas eu vejo você vencendo coisas aí nesse momento na sua vida. Vai ser uma vencedora. Não tenha medo, não. Tá bom? Ok, muito bom. Beijo, queria falar. Lilian. Agora é coisa de paranormal. Queria falar. Pode falar. Fica com vontade. Você pensou em criar um baralho seu? Já, E você, então, eu tô vendo o baralho do seu lado, por isso que eu tô te falando. já pensei sim. E você vai criar, né? Eu não sei, um dia que pode ser, né? Eu, volta e meia eu me deparo com isso, né? De ter o baralho. Tem alguém aí que faz esse tipo de trabalho? Acho que é a Dani, a nossa amiga Dani, tem alguém que desenha baralho. Tem. Não tem? Tem Eu Daniela quero, Pires. que nem eu falo, eu acho que isso só vai vindo quando eu realmente puder fazer aqui, para eu poder ver, porque eu quero contemplar a obra. Você entendeu? vai fazer essa obra. Então, Tá ali do seu aguardar. lado. E você já escreveu o livro também? Não, livro, aliás, sim, né? Eu fiz na realidade, se buscar no meu Instagram, tem mensagens para você. Tem mais de 365 mensagens ali, por meio das cartas do baralho cigano que eu fiz. E a minha ideia era realmente transformar aquilo ali, eu fiz aquilo para transformar num livro de sabedoria, onde a pessoa pudesse abrir e trazer a mensagem para ela. Então, esse foi o meu propósito. Só que, diante da dificuldade, né, de acesso, de fazer, porque entrei em contato até com a Madras pediu para que enviasse o material. Então, pegar tudo aquilo, o Tom chegou até começar, mas a gente deu uma parada e não deu mais sequência. Mas o projeto é esse, desse livro, que teria essa leitura, essa mensagem. E um livro pessoal teu, né? Eu acho que você tem muita história para contar, não tem não? Ai, meu Deus do céu, a vida é cheia, né? De histórias. E assim, eu tive histórias boas e eu prefiro vibrar nessas boas. Sim. Quando eu falo do meu avô, eu amo, né? Já desencarnado, mas eu amo porque ele se faz presente sempre, ele é o meu mentor ainda nessa vida, a minha avó. E aí, assim, você vai vivendo as situações, vai lembrando de tanta coisa que você viveu de bom e de coisas que não foram tão boas, mas que serviram muito para essa jornada que eu estou vivendo hoje. Eu acredito que se eu tivesse passado só o que foi bom, a lição, se eu tivesse aprendido do que foi bom, eu não seria quem eu sou hoje, tá? Então, assim, tudo que eu passei de ruim me serviu de mais lição mesmo para me tornar a pessoa que eu sou. Forte. De viver como eu sou, tudo, sabe? De encarar os desafios
sem tanto medo. A não ser de... Não vai ser competição, né, Edu? Deixa isso só no reality. Só no reality, tá? E nos nossos nem teve. Não Que bom, tem, né? tem Todo mundo no competição, clima não. gostoso. Não sendo competição, tá tudo bom. Tudo bem. Pessoal, estamos sem tempo. Quero agradecer muito a presença do Fábio Ricardo Médium aqui com a gente. Seu Instagram. @Fábio Ricardo Médium em todas as redes sociais. Tá atendendo, dá para as pessoas marcarem leitura. Dá. Tanto presencial quanto online, né? Eu atendo presencial em Bugaçu, na Chácara Recanto Santa Maria, sexta e sábado, e no segundo domingo de cada mês eu faço o benzimento presencial. Só a pessoa entrar em contato, marcar, que eu tô lá para receber a pessoa na parte da manhã. Tem um WhatsApp ou o pessoal pega no Insta? Tem no Insta, tem todas as redes sociais, tem o número. Fábio Ricardo Médium, né? Isso. Sandra Suzy também está atendendo. Sim, Sandra Suzy Paranormal no Instagram. É o 11 96991 5123. Isso aí. Quem não está me seguindo, segue Edu também, hein, Scarfon. galera. Isso aí, @EduScarfon no Insta. Quem está ouvindo pelo rádio ou vendo pela TV, se inscreva também no canal no YouTube Edu Scarfon Oficial. Obrigado, Fábio. Obrigada, Obrigado a Fábio. Você vocês. tem que voltar aqui, hein? É só convidar. Vamos tá? combinar. É sempre um grande prazer. Um beijo estar pra no meio de vocês, pessoas gente. Um beijo, maravilhosas. Fábio. Outro. E obrigado para a galera que esteve conosco. Bênçãos brilhantes. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Gratidão.